Irmãos, nossos pastores estão servindo a Deus, viajando, e eu vou compartilhar uma palavra com vocês sobre a paixão pela revelação. Obrigado, irmãos. Se a gente for pensar nos grandes homens, né, que são referências para nós aí, de homens cheios da unção, como John Wesley, Billy Graham, Calvino, Armínio. Na época da Bíblia também nós temos Paulo, né? Vários homens cheios do Espírito Santo. Agora, esses homens tinham algumas diferenças, né? Diferenças de personalidade, diferenças até teológicas, mas eles tinham uma coisa em comum: a paixão pela revelação. Foram homens que buscaram intensamente conhecer mais de Deus, se aprofundar nas Escrituras. Isso é algo, irmãos, que nós não podemos perder de vista, porque não é uma realidade para eles. Essa é uma realidade para todo crente, todo aquele que confessa o Senhor Jesus, é para todos nós. Então a gente precisa refletir sobre isso. E essa noite, a minha oração é que ela seja uma noite de inspiração para nós. Não apenas de exortação, mas de inspiração. Que a gente saia daqui com muita fome, com muita sede da revelação de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, Pai, nós te entregamos esse tempo agora, Pai. Em nome de Jesus. Queremos, Senhor, nos render a Ti completamente, Pai. Queremos, ó Deus, Te dar total liberdade para falar conosco essa noite, Pai. Que Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos exortar. Que Teu Espírito Santo venha, Pai, plantar, Pai, aquilo que está no Teu coração, Pai. Aquilo que o Senhor determinou para nós essa noite. Que nós não venhamos perder nada daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra suas Bíblias aí em Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19, a partir do verso 1. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui fica muito claro nesse salmo, fica muito evidente a paixão de Davi pela revelação de Deus. Revelação que ele encontra através da criação e da palavra de Deus. A gente vai ver que do primeiro versículo ao versículo 6, Davi está falando da criação.
na figura do céu e do sol. E a partir do versículo 7 ele fala da palavra. E a gente vê realmente a paixão que ele tem pela revelação desse Deus maravilhoso. A partir do verso 1 ele fala assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O firmamento aqui é céu também, ele está falando do céu. Eu não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de contemplar o céu à noite, num dia sem nuvem e sem interferência de iluminação artificial. Irmãos, a gente fica muito tempo na cidade e a gente até se esquece como é que é. É incrível, é incrível, porque é totalmente diferente do que a gente vê aqui. Você vê a quantidade imensa de estrelas, e é impossível você não pensar na grandeza de Deus, quando você vê aquele céu maravilhoso ali, aquele número infinito de estrelas que você não consegue contar. E eu creio que é essa visão que estava na memória de Davi, quando ele estava falando aqui nesse versículo. A gente hoje, com a tecnologia, né, a gente consegue filmar até a partir de satélite que já está no espaço. Se você futucar na internet, você vê várias coisas que deixam a gente assim de boca aberta, né? Eu já vi, por exemplo, recentemente um vídeo que faz um comparativo do tamanho da Terra com outros planetas, né, e tudo mais. Dentro do nosso sistema solar, a gente já vê que a Terra é maior que alguns planetas, mas muito menor que outros, como Júpiter. Aí já toma aquele susto da perspectiva de grandeza. E aí você compara com o Sol do nosso sistema solar. Somos infinitamente menores, né? O planeta Terra é muito pequeno. E aí, se você pega o Sol do nosso sistema solar, os sóis de outros sistemas solares, o nosso Sol fica pequenininho. E aí você pensa, beleza, aí tem vários sistemas solares, só que isso tudo fica numa galáxia, e tem milhões de galáxias. Cara, nossa mente viaja, a gente não consegue entender a dimensão dessa grandeza. Imagina a grandeza do Deus que criou todas as coisas, que chama cada estrela pelo seu nome. É maravilhoso demais, assim, para a gente conseguir tentar entender esse negócio. Por isso que a natureza, ela proclama a glória de Deus. Todo esse espaço, irmãos, é tudo organizado. Não é de qualquer jeito. A órbita dos planetas está daquele jeito, e não pode ser diferente. A distância da Terra para a Lua, para o Sol, tem que ser essa, porque senão não poderia haver vida aqui na Terra. Um pouquinho diferente que fosse, o mar avançaria para a Terra e mudaria tudo, não teria condição de vida aqui. Você vê que tem alguém inteligente por trás, tem um arquiteto, é algo maravilhoso. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, é um texto muito conhecido, fala assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. O que Paulo está falando aqui? Aquele cara que nunca teve acesso à palavra, nunca ninguém pregou para ele. De repente, aquele cara que está numa tribo afastada, não teve acesso ao evangelho, a nada. Esse cara é indesculpável, porque a natureza, ela proclama esse Deus maravilhoso. Ainda que não houvesse um acesso à palavra, essa pessoa poderia enxergar Deus na criação. E aí a gente está falando aqui de céu, de espaço, mas cara, essa maravilha está em todo lugar. Ainda mais hoje que a ciência, à medida que a ciência avança, em algo, você já pode até começar a preparar o vídeo, tá? Que eu separei. À medida que a ciência avança, a gente vai vendo a maravilha do corpo humano. Cara, você começa a explorar como é que é o corpo humano, você pensa, meu Deus, que máquina incrível que é o corpo humano. A natureza, você vê, tá? Cara, eu me divirto com os vídeos, às vezes lá daqueles canais de documentário, mostrando a estratégia dos animais de caça, a inteligência, cara. O besouro que se faz, ele tem uma estratégia para se disfarçar de um componente ali do formigueiro, ele fica lá comendo sem trabalhar a vida toda ali, o pessoal achando que ele é uma formiga. Ali no formigueiro, o besouro, como é que você, aí você pensa, como é que, cara, esse besouro descobriu essa estratégia, né? Então existe uma criação muito inteligente, né? Algo incrível, e você enxerga isso contemplando a natureza. Tem um matemático lá do século XII chamado Leonardo Fibonacci.
Muita gente já deve ter ouvido falar numa série que é chamada série Fibonacci. É uma progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Uma de matemática rapidinho aqui. É uma lógica, né, onde é uma série que obedece uma lógica aritmética. Então, assim, por exemplo, essa aqui, da Fibonacci, o número ele é igual à soma dos dois números anteriores. É uma regra muito simples. Então, ela começa com 0 e 1, aí o próximo número é 0 mais 1, 1. Aí o próximo vai ser 2, depois 3, 5, 8, 13 e vai embora. De forma infinita. Então tem uma lógica. Os dois números anteriores somados dá o próximo. Beleza, o que isso tem a ver com a palavra, né? É que essa série, se você representar essa série um desenho, um gráfico, geometricamente, ela vai formar uma espiral, e dentro dessa espiral vão formar quadrantes perfeitos. E esse desenho que é formado, ele tem um aspecto muito agradável aos olhos. E aí, arquitetos, artistas, decoradores, designers, eles se utilizam desse desenho, desse padrão, em muitas das suas criações, justamente porque eles entendem que aquilo ali vai proporcionar algo agradável aos olhos. Beleza, eu não entendi ainda o que isso tem a ver com a palavra, você vai entender agora. Porque a ciência descobriu esse padrão Fibonacci na criação. Você consegue ver isso na concha do caramujo, no rabo do camaleão, consegue ver no girassol, ali no miolo do girassol, em vários outros lugares. Eu trouxe um vídeo que mostra um pouquinho disso. Está em 2x, Alva? Pode soltar aí. É bem rapidinho, pessoal, 1 minuto e meio. Eu acho que o vídeo mostra melhor do que eu tentando explicar. Vou mostrar a concha do caracol aí agora. Isso aí eu não vou saber explicar não, tá, irmãos? Deixa o Espírito Santo revelar para vocês. Aí na libélula tem na asa, tem nos olhos. Amém? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? É incrível, né? Eu não trouxe o vídeo, senão vai ficar muito vídeo, mas eu vi outro vídeo, cara, que eu tenho que falar aqui, a baleia jubarte. Essa é uma descoberta mais recente. Ela, para caçar, ela emite bolhas do fundo para a superfície. E, cara, é incrível. As bolhas, elas formam o mesmo padrão da série Fibonacci. O mesmo padrão. E aí não é um caso isolado de um grupo de baleia. Comportamentos semelhantes você vê em vários locais, baleias em locais diferentes. Só Deus, cara. Sabe? É incrível. Incrível, incrível, incrível. No versículo 2, vamos voltar para o texto. Diz assim: um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. O que Davi está falando aqui? É algo progressivo, é uma revelação que ela é constante. E quanto mais você vai alcançando, você vai subindo de nível, você vai entendendo mais e mais e mais. Nosso Deus, ele é algo inesgotável para a gente explorar, a grandeza dele. Então, quanto mais você vai buscando essa revelação, mais você vai ficando maravilhado, ele vai te surpreendendo dia após dia. Um dia revela outro dia, uma noite revela outra noite.
Tem um cientista francês que diz o seguinte, Louis Pasteur, não sei se eu falei direito ou não: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Tem muita gente que acha que a ciência, existe um embate entre a ciência e a religião. Não, meus irmãos, porque pouco de ciência realmente vai te afastar, mas muita ciência vai te aproximar. À medida que o homem vai avançando na ciência, vai percebendo que só um arquiteto, só um Deus maravilhoso para ter criado isso mesmo. Muitas coisas da Bíblia são confirmadas através da ciência. Não vou ficar falando aqui muito, mas eu já pesquisei muito sobre isso, porque eu já debati com muito ateu onde eu trabalho, e ele inclusive deixou de ser ateu depois desse debate, para a honra e glória de Deus. Mas porque ele achava muitas coisas absurdas da Bíblia, e eu conversei na linguagem dele, pesquisando, né? Eu pesquisava e ele me fez estudar pra caramba. Mas é assim, cara, a ciência revela. Então tem explicação para o dilúvio, confirmações científicas de todas essas coisas que aconteceram, porque, cara, o que está na Bíblia é a verdade. Amém? O homem só demora um pouquinho mais para chegar aonde a Bíblia chegou, mas uma hora chega. Há muita ciência aproxima de Deus. Versículo 3: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Não depende de linguagem. Davi está falando do céu, né? Da criação, então não depende de linguagem. Você não precisa dominar o idioma. Está disponível, está ali, é só você ver. É só você ver. Você consegue contemplar o céu de qualquer lugar do planeta. Você vai ver o sol nascendo, o sol se pondo. O sol tem ficado lindo, né, nos últimos dias aí, vermelhão. Não sei quem teve a oportunidade de perceber, né? Incrível. Deus é um artista. E aí ele começa a falar do sol aqui. Aliás, não, antes de falar do sol, ele fala o seguinte: no entanto, versículo 4, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. É aquilo que eu falei. Até os confins do mundo você consegue contemplar o céu, o sol. E aí ele fala aqui: aí pôs uma tenda para o sol. O Salmo ele tem uma linguagem poética, né? Davi ele fala de uma forma poética. É claro que Davi não está acreditando que Deus vai lá e vai colocar uma tenda sobre o sol. Ele está falando sobre o pôr do sol, sobre o nascer do sol. Ele está remetendo aqui ao controle que Deus tem sobre tudo aquilo que ele criou. Tudo que está debaixo da autoridade de Deus, né? E isso é legal, porque na época de Davi, muitos povos adoravam o sol como se o sol fosse um Deus. Então Davi está dizendo o seguinte: cara, o meu Deus, o Deus verdadeiro, aquele que criou todas as coisas, ele controla tudo, inclusive esse sol aí que você está dizendo que é seu Deus. Ele controla todas as coisas. E aí, irmãos, é maravilhoso que a gente pode ver recados na natureza. Assim como Deus estabeleceu uma aliança através do arco-íris, para a gente se lembrar da aliança, né? Eu vejo também, por exemplo, vendo a luz desse versículo, que o pôr do sol, o nascer do sol pode remeter para a gente que o nosso Deus está no controle de tudo. E a gente precisa ser lembrado disso. Às vezes você está num dia ali, cara, super preocupado com alguma coisa, sabe, um problema martelando na sua cabeça, e você, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer, tal. E você se esquece que você tem esse Deus. Sabe, esse mesmo Deus que faz o sol iluminar toda a terra, ele pode trazer luz sobre esse problema e pode te direcionar. Então a gente não pode perder a perspectiva da grandeza do nosso Deus. Às vezes a gente superdimensiona o problema, sabe, e a gente se esquece desse Deus maravilhoso. A gente quer resolver sozinho muita coisa. Então às vezes é bom a gente ter um recadinho aí na natureza, se lembrar, toda vez que a gente olhar aí para o pôr do sol, para o nascer do sol, vamos lembrar que nosso Deus está no controle de tudo. Amém? Avançando aqui no texto, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Glória a Deus. Davi compara o sol ao noivo. Não sei se você já pescou aí, mas eu conheço um noivo que vai sair dos seus aposentos, vai percorrer um caminho para encontrar sua noiva. Amém?
E esse noivo é o herói, que também é chamado de sol, o sol da justiça. Amém? Glória a Deus. Olha a natureza pregando para a gente. Versículo 6 diz assim: principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso. É como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. Todo olho verá. E nada pode se esconder do seu calor. Davi continua falando do sol aqui. Então, se primeiro ele fala de uma revelação pela contemplação dos olhos. Contemplação só pode ser dos olhos, né? Amém. Pela contemplação, agora ele fala de algo que você pode sentir. Então a revelação está acessível até aos cegos. Se você não consegue ver, você pode sentir o calor do sol. E aí está falando do sol aqui, mas você pode ver na natureza vários outros formas que a natureza se comunica conosco, né? Você ouve ali o estrondo de um trovão. Não sei você, eu já penso na grandeza de Deus na hora, que é algo grandioso, né? Um trovão. A chuva, um vento suave, um vento forte, irmãos, tudo fala. Se você estiver sensível, tudo vai falar, tudo vai te falar alguma coisa a respeito de Deus. Se você tiver sensibilidade para observar, você vai começar a ver Deus em várias coisas. Em várias coisas. Eu não dava muito. A gente, quando é pequeno, não sei se só comigo, né, mas a gente, quando é menor, né, adolescente, assim, então a gente dá muito valor à natureza, né? Depois que a gente vai ficando mais velho, eu lembro que meu pai sempre foi apaixonado pela natureza. Ele ficava assim, falando, destacando muito para mim: só olha aquela árvore. A gente ia para um lugar assim, que tinha natureza, olha aquela árvore e tal. Eu ficava assim, uma árvore, tá? Vejo um monte de árvore todo dia, né? O que tem a ver? Não consegui entender aquela empolgação dele. Hoje, ele se aposentou, está morando na roça. Eu chego lá, irmãos, eu arranjo um momento ali, um tempinho para ficar ali sentado só contemplando, sabe, a natureza ali. Fico vendo passarinho, árvore para lá, árvore para cá, tem uma araucária ali que eu já falei que é minha, galo cantando. Então, assim, a gente talvez tenha essa questão da sensibilidade também, né? A gente prestar atenção na natureza, prestar atenção naquilo que Deus criou, aprender a dar glória aí por todas as coisas. Às vezes tem que parar, né? Porque a gente vive num ritmo tão alucinante. O Fábio falou aqui na hora do dízimo da oferta sobre o tempo. E se a gente deixar, essas coisas passam. E a gente fica perdendo tempo e não contemplando as coisas que Deus criou, não usufruindo daquilo que Ele criou. Amém? E aí, inclusive, da palavra de Deus. A gente vai chegar lá. Vou começar a falar sobre isso. Aliás, eu vou começar a falar agora, versículo 7. Que é outra forma que Deus se revela para nós, a palavra. A criação é uma revelação natural. E a palavra é uma revelação espiritual. É algo sobrenatural. E a gente não pode perder isso de vista, irmãos. A Bíblia não é um livro natural. Não é um livro que você vai abrir e ler como se fosse qualquer outro livro. A Bíblia é um livro que você precisa de ler ao lado do autor, do Espírito Santo. Você não consegue ler sozinho. É algo sobrenatural. Jesus falou, ele citou um texto, que, se não me engano, está lá em Deuteronômio, um texto que Jesus citou. Jesus fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Ou seja, Jesus entende, ele reconhece, o natural é necessário, nem só de pão. Ou seja, precisamos do pão. Mas o pão não é suficiente. O natural não é suficiente. Nós não fomos chamados para viver no natural, para se conformar com as coisas naturais. Nós fomos chamados para andar no sobrenatural, buscar as coisas de Deus, da palavra, na oração, no nosso secreto. Temos que ter fome disso, irmãos, da revelação de Deus através do sobrenatural. Nós não podemos nos conformar com o natural, como se nós não conhecêssemos Deus. Sabe, às vezes a gente vive, parece que a gente não teve uma experiência com Deus. A gente não pode se conformar com isso, sabe?
conheci Deus, estou salvo, amém, está tudo ok, vou viver uma vida normal. Não, vida normal para quem não conhece Deus. Nós somos tudo doido, a gente não é desse planeta não. A gente tem que viver no sobrenatural, buscar algo mais. Uma situação que para alguém que não conhece Deus é impossível, a gente vai entender que não. Nós conhecemos um Deus que para Ele tudo é possível. Vai ter uma situação na nossa empresa que de repente está todo mundo desesperado e você vai estar tranquilo. E alguém vai olhar para você, esse cara é doido. Como é que ele está tranquilo? Não, porque você está vendo o sobrenatural. Porque o natural não é suficiente. Você já experimentou algo a mais. Entende? Tem uma historinha de um discípulo que chega para o mestre e fala assim: mestre, eu preciso que Deus fale comigo. O mestre vira para ele e fala assim: ok, meu discípulo, vai lá, pega a sua Bíblia e lê a Bíblia. Ele fala: não, mestre, o senhor não está entendendo, eu preciso ouvir a voz de Deus. Já o mestre vira para ele e fala: então leia a Bíblia em voz alta. Amém? É simples, irmãos, a gente complica as coisas. É claro que eu creio que Deus pode falar numa voz audível, pode falar através de sonhos, pode falar de diversas maneiras, mas eu posso garantir para você que a maneira mais comum, mais frequente que você vai ouvir Deus é através da palavra. E a gente, às vezes, por não reconhecer a palavra como algo espiritual e sobrenatural, que está ao nosso alcance, a gente simplesmente deixa para lá. Irmãos, é Deus falando. Se você pudesse escutar Deus, você não ia querer ouvir Ele? E como é que a gente deixa a Bíblia fechada às vezes o dia inteiro e não sente falta? Paixão pela revelação, paixão em ouvir Ele, em aprender mais dEle, sede, sabe, de conhecer mais esse Deus. Isso precisa estar enraizado em nós. A lei do Senhor é perfeita, versículo 7. E restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Davi vai começar a falar da palavra de Deus usando várias formas. Aqui ele usa lei do Senhor, testemunho do Senhor. Tudo ele está falando da Bíblia, tá, irmãos? Da palavra. Então, primeiro ele fala que a lei do Senhor é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela não foi feita pelo homem, que é imperfeito. Ela foi feita pelo Espírito Santo, que é perfeito. Foi inspirada pelo Espírito Santo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí eu quero reforçar. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é parte da Escritura, não é aquela parte que eu acredito e aquela outra parte que, essa aqui eu não concordo e tal. Tem gente que fica avaliando, né, qual parte da Bíblia que você concorda, qual que você não concorda. Josué, até o capítulo 5, ok. Capítulo 6, eu não alinho muito, porque tem aquele negócio de tocar trombeta, a muralha cair. Isso para mim é meio esquisito. Não dá para acreditar. Irmãos, está na palavra, é verdade. Aleluia. Se tivesse escrito que a muralha tivesse sido erguida ao som da trombeta, seria verdade. Porque não tem lógica você querer colocar Deus numa caixinha e achar que o milagre dele tem limite. Isso aqui Deus consegue fazer, isso aqui não consegue. Irmãos, é sobrenatural. É o Deus do impossível, é o Deus que faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Então não tem limite. Nosso Deus é ilimitado, Ele é todo poderoso. O que não tem lógica é eu querer avaliar. Porque o avaliado ali sou eu. Sou eu que tenho que ser o avaliado. Eu tenho que contemplar essa palavra que é perfeita. E eu que sou imperfeito tenho que me examinar. Essa verdade aqui, esse pecado que está sendo descrito aqui na palavra, será que eu preciso me arrepender desse pecado também? Esse exemplo que eu estou vendo desse homem de Deus aqui, que fez isso, será que eu preciso aprender? O que eu posso aprender com essa passagem? O que eu posso aprender com ele?
Eu sou avaliado. Eu sou imperfeito. A palavra é perfeita. Por isso que a gente precisa ler ao lado do autor. Ele vai dar para nós essa sensibilidade. Ele vai mostrar, ó, isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é para você, certo? Ele vai nos conduzir na leitura. A gente não pode ler sozinho. Aí essa lei que é perfeita, ela restaura a alma. Entende, irmãos? A lei é perfeita, mas para restaurar a alma, eu tenho que saber ler e reconhecer a perfeição dessa palavra. Aí ela restaura a alma. Uma alma desnutrida, ela é restaurada através da palavra. Eu não sei você, mas eu já perdi as contas de quantas vezes eu cheguei sem esperança, peguei a palavra e saí de lá com esperança. Eu cheguei triste, saí alegre. Eu cheguei preocupado e saí tranquilo, porque ela restaura, ela fortalece. É real, irmãos. É real. É uma palavra de poder. É uma palavra viva. É uma palavra que transforma. Aleluia. Deus, obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pelo privilégio, Pai, da Tua palavra, Senhor. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Que seria do nosso caminhar se não fosse Tua palavra, Pai, nos restaurando, nos fortalecendo, Deus. Senhor, obrigado, Deus. O testemunho do Senhor é fiel. O testemunho do Senhor é fiel. Deus não é homem para que minta, irmãos. Nem um tio vai deixar de se cumprir. Eu creio que nenhum de nós tem dúvida da fidelidade de Deus. Então a questão aqui é o quanto a gente está lembrado disso quando a gente pega essa palavra para ler. Porque da mesma forma que quando você para orar, você precisa orar crendo. Quando a gente está contemplando a palavra, você tem que ter a certeza de que você está lendo a verdade, que você está lendo a palavra de Deus. Você não está lendo uma historinha. Aleluia. Não é um registro histórico. É a palavra de Deus. Continuando aqui no versículo 7, ela é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqui a gente precisa entender, irmãos, a diferença entre sabedoria e conhecimento. Ela dá sabedoria aos simples. Existem pessoas que têm muito estudo. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, fez 2 faculdades, pós, e por aí vai. Mas às vezes é uma pessoa tola. Ela não é uma pessoa que tem sabedoria. Ela tem muito conhecimento. E às vezes você vê uma pessoa simples, que às vezes nem completou o 2º grau, mas é uma pessoa extremamente sábia. Quer ver um exemplo? Às vezes a pessoa conhece tudo sobre dominar a língua, teologicamente. Ela estudou o livro de Tiago, de ponta a ponta, ela sabe tudo sobre dominar a língua. Sabe ensinar sobre isso. Mas ela não sabe a hora de se calar. Ou seja, ele tem muito conhecimento, mas ele não tem sabedoria. Ele não consegue aplicar esse conhecimento. Conhecimento é aquilo que você acumula de entendimento, de saber sobre as coisas. Sabedoria é quando você consegue aplicar esse conhecimento. Então, se eu só conhecer a palavra,
Amém, vou ter muito conhecimento. Talvez eu dê até aula. Mas se eu não praticar a palavra, eu não serei sábio. Eu só serei sábio se eu praticar a palavra. E a palavra é fonte de conhecimento. E é fonte de sabedoria. Porque você lê ao lado do autor. E o autor, ele não só te revela, mas ele te ajuda no caminho a você exercitar na palavra. Então, irmãos, quando você lê a palavra e fechar ali, acabei minha leitura, não acaba ali, não termina ali. Busque praticar aquilo que você aprendeu. Continua na dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda, aquilo que eu aprendi aqui agora, me ajuda a me arrepender desse pecado. Me ajuda a crescer, eu quero ser igual a esse homem, eu quero ser igual a Paulo. Eu quero ter essa paixão de Davi, muda meu coração. Não acaba ali, irmãos, continua. E aí você vai ser sábio. Glória a Deus, o Espírito Santo está aqui, irmãos. Está difícil. Mas vai dar certo. Meu pastor já me fala, vai dar certo. Aleluia. Os preceitos do Senhor são retos, versículo 8, e alegram o coração. A palavra, irmãos, é fonte de alegria. A palavra é um caminho reto. Reto fala de algo confiável. Então você pode confiar na Bíblia, na direção que ela te dá, porque ao final desse caminho você vai encontrar alegria, você vai encontrar justiça, você vai encontrar paz. A palavra é um caminho de alegria. E é o caminho mais rápido também, irmãos, porque às vezes a gente quer pegar um atalho, sabe? De repente a gente quer quebrar um princípio para chegar mais rápido no objetivo, só que a gente só vai atrasar o propósito nas nossas vidas. Amém? Só vai atrasar. Então, você quer alcançar mais rápido? Segue a palavra, é o caminho mais rápido. Confia nela. Continuando aqui no versículo 8, o mandamento do Senhor é puro. Não tem contaminação, irmãos, é uma fonte pura. E ela ilumina os olhos. A palavra ilumina os olhos. Iluminar os olhos, vamos falar assim, tapar os olhos ao contrário, né? Se eu tapar os meus olhos, eu vou ficar no escuro. Eu não vou enxergar nada, eu fico sem direção, eu não sei onde eu estou, eu não sei para onde eu vou. Mas a palavra, ela ilumina, ela dá direção. Você consegue se posicionar onde eu estou, para onde eu vou. Irmão, se você tem uma palavra de Deus, você sabe exatamente para onde você vai. Exatamente para onde você vai. Então a palavra, ela te ilumina, te dá direção. E quando a gente fala de iluminar, a gente fala de proteção, que você vai enxergar o perigo, você vai enxergar o obstáculo, a palavra vai te revelar, isso aqui é pecado, sai fora disso aqui. Ela te protege. Não é à toa, irmãos, que no versículo que Davi fala de iluminar os olhos, ele chama a palavra de Deus de preceitos do Senhor e mandamentos do Senhor. Preceitos fala de norma. Você pegar o sinônimo de preceitos é norma. E às vezes a gente torce o nariz para norma, para regra, para mandamento. Mas irmãos, eu quero te falar uma coisa. Isso tudo é para a nossa proteção. As regras protegem. O pessoal do jiu-jitsu aí, tem um time de jiu-jitsu aqui na igreja. Sabe que para um campeonato tem que ter regra na luta lá do jiu-jitsu, senão o atleta, a integridade do atleta, ela fica em risco. Então a regra no campeonato é para proteger o atleta, não é para o mal do atleta. Você vai lá numa via de trânsito, existe lá, né, aquele lugar ali onde você não pode ultrapassar, é proibido. É para sua proteção, porque alguém analisou a pista, aquele ponto ali é perigoso. Se você ultrapassar naquele ponto, você coloca em risco a sua vida e a vida de outra pessoa. Então as regras, elas te protegem. Os estatutos de Deus, as leis de Deus são para nos proteger, irmãos, para nos livrar de uma vida de pecado, de uma escravidão, e te apontar um caminho que ao final dele é feliz.
final dele é bem-aventurado, é de alegria. Amém? Versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Palavra de Deus aqui também, temor do Senhor, palavra de Deus, juízo do Senhor, palavra de Deus. E aqui ele fala que é límpido, permanece para sempre, é verdadeiro e justo. Límpido, eu fui procurar lá no original, é porque, se a gente for falar no português, é só limpo, né? Mas no original ele fala assim, que é limpo moralmente, eticamente. Então é um significado mais amplo lá no original. Ou seja, a palavra, ela tem ética, ela é moralmente perfeita. Amém? Amém? Porque o conceito de moralidade, se não fosse a Bíblia, irmãos, o que seria da humanidade? Seria uma perdição. A gente não saberia nada sobre questões morais e éticas, se não fosse a palavra. Um mundo sem a palavra de Deus seria terrível. Terrível. Nós seríamos selvagens. Ela é limpa e permanece para sempre. Verdadeira e justa. E essa verdade, irmãos, ela é atemporal. A mesma verdade que se passou ali desde a criação daquele livro foi escrito até hoje, mais de 2000 anos depois, essa verdade continua sendo verdade. Essa justiça que é exposta aqui, ela continua sendo justiça. Deus não mudou de ideia. Ela é atemporal. Billy Graham, ele fala o seguinte, uma frase muito conhecida dele, que a Bíblia, ela é mais atual que o jornal de amanhã. O jornal, ele vai ficar... Cara, a Bíblia é um livro incrível. Você pega vários livros, criações aí seculares, eles ficam desatualizados, não fazem mais sentido. Uma obra que tem mais de 2000 anos e é totalmente atual, ela fala com você no seu íntimo, daquilo que está acontecendo com você agora. Ela é atual, irmãos. Só algo sobrenatural para ser assim. Só Deus. Esse versículo 10 é maravilhoso. Ele fala o seguinte, ó, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro. Muito ouro depurado. O ouro depurado é o ouro lapidado, é o ouro mais caro. E Davi era rei. Davi entendia, ele sabia o que era ouro. Ele tinha muito ouro. Só que ele está dizendo, eu gosto de ouro, tem muito ouro aqui no reino. Eu valorizo o ouro. Só que eu valorizo mais a palavra. A palavra para mim tem mais valor do que o ouro. Aleluia. Irmãos, na época de Davi, a Bíblia era o Pentateuco, os 5 primeiros livros, o livro de Jó e o livro de Ruth. Tá? Vamos lembrar disso. Hoje nós temos 66 livros da Bíblia. O quanto nós temos valorizado a Bíblia? Depois Davi fala o seguinte, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Na época de Davi não tinha chocolate, sorvete, né? Sei lá, pudim. Pensa no seu doce favorito. Mas o doce favorito de Davi na época era mel. Ele estava dizendo o seguinte, eu gosto muito de mel, fava é uma delícia, mas eu saboreio muito mais a palavra. E o quanto a gente tem saboreado a palavra de Deus. Irmãos, a leitura da palavra não pode ser um momento, sabe, enfadonho para nós. Não pode ser um mero ritual religioso, uma obrigação, eu tenho que fazer meu devocional agora. Só falta falar que é chato. Muitas vezes é chato mesmo. Se você fizer de forma religiosa, vai ser chato. Mas se a gente ler ao lado do autor, irmãos, se você ler ao lado do autor, você vai saborear a palavra. Glória a Deus. Ele vai revelar para você tesouros escondidos. Irmãos, quantas vezes
para de ler e começa a chorar. Não sei você, irmãos, mas eu acho incrível demais que Deus, tão grande, fala comigo, sabe? Na intimidade, eu percebendo que é Deus falando. Não é um livro comum. A gente não pode normalizar. O sobrenatural de Deus, a intimidade com Deus, é algo valioso, não tem preço. É mais valoroso que o ouro, é mais saboroso que o mel. Ai, irmãos, é demais. É difícil expressar. Davi, ele está conseguindo expressar em palavras algo incrível aqui, falando sobre a palavra de Deus. Enquanto você sente falta da palavra, será que se você ficar um dia sem ler, você vai sentir falta? Versículo 11. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Admoestar é avisar. Então Davi está sendo grato aqui pela palavra que alerta. Davi está reconhecendo que se não fosse a palavra ele estava lascado. Ele ia ser uma presa fácil para o pecado, irmãos, para os inimigos, porque a direção que ele tem vem da palavra. É Deus falando com ele, e ele valoriza isso. Quantas vezes nós somos livrados e alertados pela palavra? Obrigado, Senhor. Uma vida sem a palavra é um barco sem leme, irmãos. Em nos guardar a grande recompensa. Observa aí, ó, em nos guardar. Olha essa palavrinha aqui, ó, guardar. Não é em conhecer não, tá, irmãos? É em guardar. Em nos guardar a grande recompensa. Que recompensa? A gente já falou um monte de coisa aqui, né, de recompensa. Ela restaura, ela fortalece. Ela nos dá direção. Mas eu preciso guardar. Não dá para só conhecer. Lá João, capítulo 14, versículo 21, Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você quer alcançar intimidade com Jesus? Quer ser amado por Ele? Guarda. Guarda a palavra. Vai haver um alinhamento, irmãos, porque você vai alinhar a sua vida, a vida de Cristo. É Cristo vivendo em você. É a vontade dele sendo feita na sua vida, porque a palavra dele te dá a direção de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Versículo 12. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Davi está falando aqui, está abrindo o coração dele, a total dependência dele de Deus. Revela aquelas que são ocultas, Senhor, aquelas que eu não consigo enxergar. Mostra. Às vezes, irmãos, quando a gente está se achando muito santo, é porque de repente está faltando palavra, está faltando revelação de Deus. Porque à medida que você enxerga Deus, a santidade dele, você enxerga o seu pecado, o quanto você é falho, o quanto você é imperfeito. Lembra de Pedro? Lá depois da pesca milagrosa, ele chega para Jesus: Senhor, se afasta de mim, eu sou homem pecador. Paulo, lá no final da caminhada dele, ele se intitula como o pior dos pecadores. Você vê uma maturidade de Paulo. No início da caminhada ele não se intitulava assim.
ele já estava se vendo como o pior dos pecadores, alguém que conhecia Deus, conhecia Deus profundamente. A santidade de Deus nos constrange, irmãos. De luz apagada, a gente não enxerga a sujeira. A Bíblia, ela joga luz, a gente vê o pecado e a gente conserta. Ela coopera para a nossa santidade. Ela nos santifica. Versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo. É impossível ser soberbo conhecendo Deus, esse Deus perfeito. E a palavra revelando em mim as minhas imperfeições, é impossível a gente ser soberbo. Então a palavra nos guarda da soberba. Ela não vai nos dominar. Ele diz aqui: então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi fala das palavras dos meus lábios, algo externo, algo que está visível, as pessoas ouvem, está exposto, algo externo. Que isso seja agradável ao Senhor, mas que também é aquilo que é interno, aquilo que ninguém vê, que só Deus sabe, aquilo que acontece no secreto, no íntimo dele, que aquilo também seja agradável ao Senhor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: só a palavra pode fazer isso. A palavra e o autor da palavra, o Espírito Santo, porque ele consegue renovar de dentro para fora, purificar o nosso coração, e o nosso coração purificado, aí a nossa boca vai falar que o coração está cheio, aí o externo é purificado, mas primeiro o interior. Amém? Primeiro o interior. Amém. Queria que você ficasse de pé, a gente vai encerrar. Coloca o versículo 14 novamente na tela aqui, Álvaro, por favor. Irmãos, eu queria que agora você fizesse desse versículo 14 a sua oração essa noite. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Talvez você esteja andando sem num momento onde você não tem essa paixão pela revelação, um momento onde você talvez esteja insensível à presença de Deus. Às vezes você sai até do culto e o irmão comenta: meu Deus, que culto tremendo, e você, poxa, eu queria ter sentido a mesma coisa que esse irmão não sentiu. Talvez você tenha tido dificuldade com o seu devocional, tem falhado algumas vezes, não tem tido prazer no seu devocional, não tem sentido o prazer da palavra. Talvez você tenha, seu coração nesse momento seja uma terra seca. Mas, irmãos, eu quero dizer que o autor está aqui. O autor dessa palavra está aqui. E o autor que cuidou do coração dos homens que escreveram essa palavra é o mesmo Deus maravilhoso que transforma os nossos corações e prepara o nosso coração para que seja uma terra boa, para que seja uma terra perfeita para receber essa semente, essa boa semente. Eu queria te convidar aqui à frente agora, para que o Espírito Santo possa agir na sua vida. Eu quero mais, irmãos. Eu não estou satisfeito com a paixão que eu tenho. Eu quero mais. Eu quero que meu coração queime mais pela revelação. Eu sou o primeiro a estar aqui. E eu queria te convidar. Você fique à vontade para vir aqui à frente e colocar seu coração diante dele.
daquele que pode realmente transformar, daquele que pode trazer um renovo, daquele que pode fazer queimar, daquele que pode fazer de novo. Daquele que restaura.
fome e sede, uma paixão pela revelação de quem o Senhor é. Muda o nosso coração, Senhor. Que o nosso falar seja agradável a Ti, Deus. E que o nosso coração seja limpo, também seja agradável ao Senhor. Seja no público, seja no secreto, nós queremos Te agradar, Senhor. Que a nossa vida seja uma vida segundo os Teus mandamentos. Escreve a Tua palavra no... Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like, assim você ajuda o canal e faz com que o YouTube sugira esse vídeo para mais pessoas.